Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, o seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre saúde mental, questão social. Para isso nós convidamos aqui a Silvia Cavalcante, que é sanitarista, e temos também a presença da Catarina Albertin, que é terapeuta ocupacional. Bem-vindas ao nosso programa. Eu gostaria de iniciar perguntando para vocês da trajetória nesse tema da saúde mental e, consequentemente, a luta antimanicomial, que é um tema bastante importante que também continua em voga, né? Como é que vocês se interessaram e chegaram a essa dimensão desse tema? Eu sou Silvia e sou assistente social. Eu trabalho num serviço, de atenção à saúde mental, que é o CAPS. É um centro de atenção psicossocial do Recife, e foi ali que eu comecei a minha atuação enquanto profissional da saúde mental. Meu interesse, na verdade, eu fui buscando através da prática profissional diária, né? Então, assim, não buscava trabalhar na saúde mental, mas eu cheguei a ficar na saúde mental por conta de concurso público. Então, eu passei nesse concurso e aí entrei na saúde e hoje eu falo que não conseguiria mais atuar, talvez em uma outra área, porque é uma área que me envolve muito. Eu, hoje, além de ser profissional, sou uma militante, da reforma psiquiátrica, e nesse trabalho a gente desenvolve ações voltadas para o processo de protagonismo dos usuários e das famílias, para que elas possam compreender que esse cuidado ele precisa ser de uma forma integral e territorial. É importante explicar para o nosso telespectador que nós trouxemos hoje assim duas profissionais e pesquisadoras, né, nessa área mais da dimensão social da reforma psiquiátrica, né, pertencentes a CAPS e a centros de referência nessa área, porque poderíamos trazer também um psiquiatra, né, mas esse é um tema já para um outro programa que a gente enfatiza hoje a questão social e essa luta social e até das ONGs também por esse projeto até político de direitos, né, ligado à luta antimanicomial, né? Catarina? Eu sou Catarina, sou terapeuta ocupacional e eu me envolvi com saúde mental ainda na faculdade, né? Eu fiz um estágio no Ulisses Pernambucano, Hospital Ulisses Pernambucano, e desde então eu sabia que meu caminho seria aquele, né? Saindo da faculdade eu entrei numa residência em saúde mental na Universidade de Pernambuco. E desde então é esse o caminho que eu venho trilhando, assim. E eu acho que é como Silvia traz, né? A saúde mental, ela mobiliza bastante a gente enquanto profissional. E a gente está sempre, desde o meu início, né? Desse caminho que eu estou trilhando na profissão, sempre buscando trazer melhorias, né, para os usuários, para a rede de saúde mental, né, sempre buscando o protagonismo dos usuários, né, que eles possam estar sempre à frente, né, disso, de que passaram já tantos anos excluídos, né, em manicômios, e agora a gente busca um novo olhar para essas pessoas. Vocês participam de um núcleo, né, que está ligado a essa luta antimanicomial. Vamos falar um pouco desse, o que faz a importância desse núcleo, no núcleo estadual, né? Eu sei que Silvia também participa de outro, que é dos trabalhadores de saúde mental. Isso. Vamos ver o que proposta de vocês. O Núcleo Estadual de Luta Antimanicomial é um coletivo, né, de trabalhadores, estudantes, usuários, familiares, que busca estar sempre pautando as políticas de saúde mental, né? Daqui do estado de Pernambuco, da cidade de Recife, e nacionalmente também a gente é ligado a outros núcleos, né? Brasil afora. E a gente vem sempre fazendo alguns eventos, né? A gente tem reuniões sistemáticas, no mínimo 2 vezes por mês, sempre pautando a política de saúde mental, a reforma psiquiátrica, que a gente pode falar um pouco melhor mais para frente, e buscando, né, melhorias e o protagonismo dos usuários. Um fórum de trabalhadores não deve ser uma coisa muito fácil, né, trabalhar nessa área, assim, uma área que tem uma intensidade, né, da saúde mental, né, os problemas que são enfrentados, como é que vocês
encontros? O fórum ele é um espaço onde nós, enquanto trabalhadores, né, assim, debatemos o nosso cotidiano, né, de trabalho. A gente tem serviços assim extremamente sucateados, o que também é um ponto, né, de discussão das reuniões. Como a gente está buscando lutar por melhorias nas condições de trabalho, para que a gente possa, de fato, cuidar dessas pessoas com dignidade, porque o ambiente de trabalho ele também faz parte desse cuidado, né? E também a gente trabalha na perspectiva da participação política do trabalhador, porque ao longo da reforma psiquiátrica houveram vários movimentos de trabalhadores, usuários e familiares para que a reforma psiquiátrica no nosso país ela pudesse hoje, né, vamos dizer assim, avançar. Então, desde a reforma sanitária até acontecer a Lei 10.216, que trata da reforma psiquiátrica no Brasil e traz, né, a questão dos direitos das pessoas com transtornos mentais, a gente vem, né, buscando com o fórum trabalhar essas lutas, né, para que a gente possa exercer nosso trabalho, né, nesses espaços e fazer com que os serviços funcionem de uma forma, de fato, né, organizada, se comunicando com a comunidade, né, fazendo um trabalho intersetorial e travando lutas também no campo mais assim, inclusive houve audiências públicas, né, com a Assembleia Legislativa aqui do Estado, para que a gente possa, como a rede, né, toda a rede estadual de serviços, ela possa estar estruturada para garantir esse cuidado, né, integral e de forma que a família, o usuário e o próprio serviço juntos possam, né, cuidar dessas pessoas com esse olhar de autonomia, né, com esse olhar de cidadão, porque o paciente, né, o usuário de transtorno mental, ele é um cidadão. No fundo, de alguma forma, vocês estão falando daquilo que a representação das pessoas chama, né, fundamentalmente, do louco, né? Então, tem uma carga, tem um peso, né? Às vezes tem um peso leve no dia a dia, as pessoas falam, tu tá louco, né? Assim, mas tem também aquele que é considerado louco e é uma coisa assustadora, né? Como é que é esse imaginário, assim, vocês veem isso? A gente lida cotidianamente com a busca da transformação cultural também, né? A gente entende que o louco, o usuário de drogas também, mais recentemente, né? Com esse boom da Cracolândia e de toda a luz que foi jogada nesse problema, né? Nessa problemática, que é uma problemática social também, mas são pessoas que lidam com muito estigma, né? O louco e o usuário de drogas, ele está constantemente sendo afastado, né, do meio social. Sempre a gente tem um lugar para eles, né? E o manicômio, ele cabe perfeitamente nisso, né? Quando a gente pensa em louco, quando tem alguém surtando junto da gente ou entrando num comportamento não desejável, a gente já pensa em onde vamos colocar essa pessoa, né? E aí o manicômio, ele surge, né, dessa necessidade de se retirar as pessoas de circulação e aí também de ganhar dinheiro com isso, né? É um grande mercado, né, da loucura, é uma grande fonte de renda, né, para muita gente. Muitas pessoas enriqueceram, né, com o sofrimento dos outros. Outro dia um amigo meu estava dizendo sobre o pessoal que bebe muito, né? Um amigo meu estava falando sobre essas pessoas, a maioria é safado, assim, que bebe muito porque tá ali, né, poderia fazer diferente e tal. Como é que vocês veem isso, assim, uma pessoa que já está num grau avançado de uma dependência, assim, isso é uma escolha dela própria, ela tem autonomia sobre isso? Será que ela tem força para sair disso? Assim como alguns falam isso até sobre a questão da loucura, né? Porque, como a Catarina colocou, existe um estigma muito grande, né, acerca da temática, mas assim, a gente precisa compreender que é um sujeito que tem uma história. Então, a gente precisa resgatar essa história daquela pessoa. Acho que quando chega num nível de que você está já com um grau de dependência, tem também a questão do quadro, né, do quadro psíquico mesmo, e aí a gente precisa cuidar de uma forma, como eu te falei, né, integral. Então, psiquiatra, nós enquanto profissionais, né, assistente social, terapeuta ocupacional, é uma equipe integrada, interdisciplinar, que vai cuidar através de um projeto terapêutico, né, singular, construído inclusive com o próprio usuário.
A família então, também participa? A família também participa desse projeto. Então, assim, a gente precisa compreender a história que leva aquela pessoa a, de fato, utilizar de uma forma, né, abusiva aquela devida substância. Então, a gente precisa compreender. E a nossa proposta é que, mesmo assim, essas pessoas precisam ser cuidadas e não excluídas. E a gente precisa entender também que a nossa sociedade é muito adoecedora, né? É uma sociedade muito imediatista, é uma sociedade que estabelece perfis de aparência, né? De status social. Então, quando algumas pessoas não conseguem atingir, né, todos esses objetivos que a gente coloca nos outros, a loucura ela surge como uma maneira de estar, né? Já que aquela maneira que a sociedade diz que é a ideal não se consegue atingir, a loucura vem como uma outra forma, né? A loucura, o uso de drogas. É porque as pessoas têm muito, eu acho, acredito que a ideia assim de que a questão, né, da transtornos mentais ou da loucura é uma coisa muito individual que acontece do sujeito, da história dele, né? E eu acho que esse aspecto é fundamental, que as condições onde esse sujeito está, isso é que é o ponto determinante, né? Tem toda uma ideia mesmo da tradição até psiquiátrica clássica, né? De que é uma máquina que está com defeito, né? Tem algum problema no cérebro, aí você bota mais lítio, bota não sei do que, um antidepressivo, bota uma série de coisas, aquele máquina azeitar e funcionar, né? E uma outra visão que é totalmente olhando para o ambiente, para a cultura, para a afetividade, que é a dimensão psicológica real do sujeito, né? E social. Pois é, a gente costuma dizer que o usuário não é o diagnóstico, não é? Não é o esquizofrênico, né, o cara que tem dependência química, ele é uma pessoa. Então, o diagnóstico é um item importante para que a gente possa, né, cuidar da melhor forma, mas não é apenas. Então, assim, a gente precisa compreender a história de vida das pessoas e o que isso, né, traz para que elas cheguem, inclusive, a se acometer de uma crise, por exemplo, né, de fato ficar em situação de extrema vulnerabilidade. Tem todo um contexto por trás que a gente precisa muito conhecer para poder a gente cuidar da melhor maneira. Eu imagino que o cara chega lá, né, no CAPS ou no hospital, onde seja onde for, aí bota um carimbo em cima dele, né? Carimbo psicótico, né, maníaco depressivo, esquizofrênico. Esse cara assim, já contribui para que ele fique pior, né? Já foi certamente, assim, né? Já foi assim. Não foi? No hospital psiquiátrico, todo mundo tinha, por exemplo, o diagnóstico de esquizofrenia, F20, todo mundo. Então, assim, né, assim, será que de fato todo mundo tinha o mesmo diagnóstico? Ou seja, qual é o olhar que se tinha mesmo para o cuidado dessas pessoas, além de ser uma coisa assim totalmente generalizada? Então, a gente vai de encontro a isso. Nós acreditamos que o sujeito é único e esse projeto ele é singular por conta disso, porque cada um é único, né? Ou seja, o que se considera louco pode ser só um estado, né? Passageiro, né? Pois isso é é importante. Quem de nós, né? Quem de nós não tivemos já alguma crise, não é? Algum momento de estresse maior. A gente vive numa sociedade em que a gente tem medo praticamente de tudo, né? A gente está muito assustado com a violência urbana, mas a gente tem que compreender que tem contextos por trás disso, né? Tem muita coisa por trás disso que a gente precisa trabalhar. E a sociedade também, né? Volto a dizer, a sociedade é adoecedora, né? A sociedade é louca, né? Então, somos frutos. E aquele que não se ajusta, ele é considerado louco, né? Tem um autor muito interessante que é Pierre Weil, que ele criou o conceito de normose. Normose é a doença da normalidade, que é a falsa normalidade, que as pessoas acreditam, né, que é uma vida extremamente pesada, muito difícil, mesmo para quem tem, às vezes, alguns recursos, não é só para o pobre, e que tem uma série de problemas, desde ordem ambiental, psicológica, de perda de qualidade de vida, é uma coisa incrível, né? Aí quem não se adapta a isso, que muito, a maioria, a gente vê até nas crianças, ele que se rebela contra isso, ele vai ser considerado o anormal, né? Mas esse pode estar querendo ser mais normal do que os normóticos, né? Ele diz, né? Na normose, a doença da normalidade, né? Mas essa questão social, assim, ela é extremamente... ela define, né? O sujeito. Tanto que se a gente fizer um recorte nos manicômios, né? Brasil afora, a gente vai ver que tem um recorte de raça, né? A grande maioria dos internados são negros. Mais pobres também. Isso. Sim. É, porque o rico, o cara que tem dinheiro, vai para umas clínicas aí muito, né, de nível, né? Vai lá e todo tá internado passando num spa, enquanto que o pobre é louco mesmo, vai ser. Então a gente tem esse perfil, né? Negros, mulheres que foram violentadas sexualmente, né? Tem muitos casos de mulheres que perderam a virgindade
e foram internadas por isso, de mulheres que o homem queria morar com a amante e aí tirou a esposa de cena, né? Quer dizer, o manicômio ele serviu para presos políticos, né? O manicômio ele foi um lugar de depósito por muitos anos na sociedade de se retirar todos aqueles que não eram interessantes estar, né? O caso mais famoso no Brasil, né, virou filme, não foi o Bicho de Sete Cabeças, que é um filme incrível, maravilhoso, né? Que era um filho, né, um pai, um filho, o filho era rebelde, aprontava muita coisa, e o pai disse, não, agora é hora, eu vou internar você para você se corrigir. Aí o cara passou o maior inferno, né? Que é o Rodrigo Santoro, que representa o ator que representa o personagem principal. É incrível esse filme, né? Bicho de Sete Cabeças, né? E o que é o CAPS, propriamente? Porque o CAPS é uma coisa nova, né? O Centro de Atendimento Psicossocial, isso é uma coisa... poucos anos que existe isso, né? Os CAPS, eles surgiram na década de 80, né? Assim, mas aqui no nosso estado já deve ter exatamente nessa década, né? Já surgiram os primeiros CAPS aqui do estado. É um centro de atenção psicossocial, é público do SUS. Ele está localizado num bairro, né? Geralmente, por exemplo, nosso município é dividido por distritos sanitários, então em cada distrito tem vários CAPS, né? E tem CAPS para transtorno mental, CAPS infantil, tem CAPS para álcool e drogas, né? Pessoas que têm transtornos decorrentes de álcool e drogas. A gente tem as unidades de acolhimento, tem vários serviços, mas o CAPS, ele tem, a atuação do CAPS é justamente com as pessoas que estão em crise, né? E que precisam desse cuidado integral, onde a família também participa desse tratamento, né, dessa proposta. A família vem até o CAPS, participa. No momento do acolhimento, a gente recebe, né, o usuário com a família, mas também, se não tiver família, pode também ser acolhido. E lá a gente faz uma proposta de tratamento, né, de cuidado, para que essa pessoa ela possa, né, conviver com outros usuários conosco de uma forma que ele não seja tratado sem liberdade, ele vai ser tratado com liberdade, né, com acesso à família, né? Então, aí o CAPS ele tem essa proposta, né, de trabalhar nessa perspectiva do cuidado integral e a família junto conosco, mas assim, não quer dizer que se não tem família não pode ficar no CAPS. Pode, vai ser mais trabalhoso, porque a gente tem várias outras questões, né, que vão precisar ser tratadas também. Certo, vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos aqui a conversar sobre esse importante tema da saúde mental, sobre o viés social. Logo, logo já estamos aqui. Nós estamos conversando hoje sobre saúde mental numa perspectiva do social e para isso a gente trouxe aqui a Silvia Cavalcante, que é sanitarista, trabalha num CAPS, tem toda uma militância na área da luta manicomial, e também a Catarina de Albertin, que é terapeuta ocupacional e também tem toda uma militância nessa área. No outro bloco a gente falou de um filme muito importante, muito conhecido, que é O Bicho de Sete Cabeças, que fala sobre um rapaz que foi internado e não era para ser, e tem todo um drama em cima disso. E aí foi lembrado para nós aqui pela produção no intervalo de que tem outros filmes e documentários muito significativo e importante, que é o Arthur Bispo do Rosário, né, que é uma figura assim, clássica, né, do caso que vivia dentro do manicômio, Arthur Bispo do Rosário. Existia um livro, existe documentário sobre ele, e mais recentemente saiu nos cinemas o filme Nise de Oliveira, né, contando a história dessa mulher aí junto com seus trabalhos com pessoas portadoras, né, de deficiência mental e tal. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses personagens. Da Silveira, né? Nise da Silveira. Isso. Nise da Silveira é uma psiquiatra, né, alagoana, que foi para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ela foi trabalhar no hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, e aí ela se deparou com a cena, né, lamentável, que é a grande maioria dos manicômios, né? Um lugar frio, sem contato com os pacientes, né? Eles eram
era um grande depósito de pessoas, na verdade, e um grande celeiro de experiências psiquiátricas, né? Os psiquiatras de lá, eles eram ávidos por experiências, né, com os pacientes. Então, era lobotomia, eletrochoque. Os banhos gelados, todas essas coisas, amarrar, né? E aí, Nise vem com uma tecnologia muito mais delicada, né, muito mais leve, que era simplesmente a arte, né? E esse foi o grande trunfo dela. Ela trouxe telas e pincéis e tintas e o que quer que a criatividade dos loucos pedisse. E aí ela baseou o trabalho dela no trabalho de Carl Jung, né? E radicalizou aquela instituição, né? E aí a instituição ficou muito mais conhecida pelos trabalhos de Nise do que pelos grandes psiquiatras, né? Ávidos por experiências científicas. O grande psicólogo, né, Carl Gustav Jung, trabalhava com seus pacientes pedindo para desenhar muitas vezes os sonhos que eles tinham, os símbolos, né, que vinham de lugares muito distantes do inconsciente, e trabalhava em cima disso. E foi uma das inspirações, né, de Nise da Silveira e outros. E Arthur Bispo do Rosário também, ele produzia muitas, né, coisas, obras, né? Isso. E aí Nise funda nessa instituição o setor de terapia ocupacional. E aí, para nós, terapeutas ocupacionais, ela é a grande referência, né? Em psiquiatria, em saúde mental. É a dimensão da arte, né? Da cultura, é uma dimensão, assim, muito importante na área, né? Porque a gente observa que, através da arte, a expressão, né? Da subjetividade de cada um, ela é trazida, e isso é tão importante para esse resgate, né? Da cidadania dessas pessoas. Então, tanto o Arthur Bispo quanto tantos outros, né? Tem várias experiências no Brasil de centros de convivência, né? Onde esses espaços se trabalha muito nessa perspectiva, né? Da arte e da criatividade, né? Né? De estar trabalhando a cultura e a arte na perspectiva dessa socialização, dessa cidadania e do reconhecimento de que o louco, ele é diferente, mas ele é ser humano, né? Ele tem direitos e deveres que precisam ser garantidos. Eu acho interessante explicar, porque a gente fala de louco, a gente traz esse termo com muita leveza e com muito respeito também, né? Algumas pessoas já me perguntaram, mas você fala muito louco, mas é com muito respeito, né? Acho que é muito uma forma até de desmistificar, né? Essa figura, a gente trazer essa palavra louco, 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 carregado de uma leveza e de um respeito, né, por eles, e não de paciente ou qualquer figura passiva, né? E nessa história que a senhora da loucura, né, em momentos, por exemplo, mais próximos da Idade Média, a figura do louco era vista diferente na sociedade, né? Tem esses relatos todos aí de vários autores, né? Foucault tem um livro clássico e maravilhoso sobre isso, Michel Foucault, né, que é a história da loucura, né? E depois de determinado ponto começou a se tornar mais pesado esse termo, né? Principalmente quando se afirma mais o modelo biomédico que quer, né, consertar esses indivíduos e retirá-los, né, do convívio social que eles tinham, mais ou menos, mesmo ali, né, lidando com aquela situação, e aí passa um tipo de controle mais profundo. Como é que vocês veem um pouco essa história até chegar às reformas psiquiátricas, né, e a luta antimanicomial, né? Como é que vocês veem um pouco essa trajetória? Assim? Como já foi falado, o manicômio, ele de fato foi um espaço de segregação, não é? Então, essas pessoas, elas foram de fato retiradas de toda a condição de ser cidadão. E aí, nós tivemos aqui em Pernambuco um grande hospital que ficava em Camaragibe, que é o Hospital José Alberto Maia, onde lá ficaram mais de 1000 pessoas, não é? Esse hospital, ele foi extinto, ele foi fechado em 2010. E que às vezes saía no noticiário, alguns casos bem pesados que tinham lá no Alberto Maia. Né? Muitas cenas, né? Muitos morreram por maus tratos, violência, medicação excessiva, vários questões dos direitos humanos, né? Inclusive, pessoas que foram violadas em seus direitos humanos. E esse hospital foi fechado
né? Por quê? Porque foi criado outra forma da gente cuidar dessas pessoas, né? Alguns, inclusive, retornaram para suas famílias após um longo trabalho de uma equipe interdisciplinar, volto a dizer, né? Da importância de ser uma equipe interdisciplinar. E que hoje essas pessoas moram, né, estão nas residências terapêuticas, passaram longos períodos internadas, ou seja, passaram longos períodos sem existir para a sociedade, né, e renegadas dos seus direitos. E nisso o trabalho foi no sentido de resgatar, né, essa possibilidade de viver em sociedade. Então foi trabalhado o retorno de alguns para a família e alguns estão em residências terapêuticas, que são casas localizadas nos bairros como nós, né? Nossas casas estão nos bairros, as residências também. E nessa casa é trabalhado esse resgate, né? Nessa perspectiva do convívio social e também de conseguir resgatar coisas do dia a dia. Por exemplo, pessoas que não sabiam escovar os dentes, não sabiam comer com o talher e hoje conseguem, inclusive, ir para o restaurante como todo mundo quando quer jantar com os amigos e com a família num dia de domingo. Então, hoje a gente tem, né, aqui no estado, inclusive, mais de 70 residências terapêuticas espalhadas, né, em vários municípios. E o Recife é um município que tem dessas todas 36 residências, né? Então, é uma capital que tem muitas residências, porque também foi um centro de muita quantidade de hospital psiquiátrico, né? O Recife tinha vários hospitais. Tinha muitos, aqui? Aqui tinha em torno de 5 hospitais. Só em Recife? Só Recife. Hoje a gente tem apenas um, né, assim, que é o Hospital Ulisses Pernambucano, mas ele é um hospital estadual. E temos um hospital que ainda está em processo, né, de desinstitucionalização, que depois a gente pode falar melhor, que está nessa perspectiva de fazer esse trabalho, né, de retorno desses usuários para o convívio social, ou voltando para a casa da família, ou de algum cuidador, né, de alguém que possa, de fato, acompanhá-los, ou para as residências terapêuticas. Essa é a ideia para o Hospital da Tamarineira, fazer isso? O Hospital da Tamarineira ainda não chegou nesse momento, mas a emergência psiquiátrica, ela hoje ainda é lá, né, concentrada lá, e há um projeto a nível maior de descentralizar essa emergência, porque tudo é convergido para Ulisses quando não tem, né, espaços de cuidado nesses municípios, né? Alguns municípios não têm CAPS, então é muito assim, comum recorrer à emergência. Mas a gente não tem uma emergência, por exemplo, municipal. A gente precisaria ter aqui em Recife uma emergência municipal, não é? E temos ainda um espaço, né, de pessoas que estavam na Clínica Santo Antônio, que é uma clínica privada, mas é conveniada ao SUS, que está em processo de desinstitucionalização. Mas a gente não tem mais o Sanatório Recife, né, que era ali na Padre Inglês. A gente não tem mais aquela clínica Luiz Inácio, que era ali na Boa Vista. O HPP de Boa Viagem, que ficava ali na Antônio Falcão. Todos esses hospitais foram fechados em função dessa reforma psiquiátrica. Mas existem ainda pelo Estado, e no Brasil ainda existem vários, né? Temos, no Estado a gente ainda tem alguns hospitais, né? Tem 2 hospitais colônias, são hospitais de longa permanência, localizados um em Igaraçu, outro em Barreiros. O pessoal trabalha assim, colônia, tem algum trabalho lá dentro? Não necessariamente. Não tem atividade assim? Tem algumas atividades, mas, né? Mas assim, ainda tem algumas atividades, mas está inclusive num processo, né, de estudo, né, de programar a desinstitucionalização dessas pessoas. Está dentro da RAPS, né? Esses hospitais não são importantes, não? É que os manicômios aí, às vezes, são uma situação... Será que são importantes? Tem alguma importância ou tem que descartar mesmo? Eu acho que é um pouco do que Silvia está trazendo, né? Desde o primeiro manicômio, o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, ele é datado de 1822. Então, e só em 2001 que a gente tem uma lei que diz que os manicômios, os hospitais psiquiátricos, eles precisam ser gradativamente fechados. Então, a gente tem uma cultura manicomial muito forte, né? A gente entende que toda pessoa, como a gente estava conversando no bloco anterior, né? Toda pessoa ela precisa de um lugar para estar longe da sociedade, né? Mas a gente fala de um lugar que é extremamente violento, né? A gente não está falando só de separar as pessoas de suas famílias, né? A gente está falando de agressão, a gente está falando de mortes por inanição,
né? A gente está falando de muita violência, né? E de uma brutalidade muito grande com os direitos humanos, né? Então, quando a gente diz que a gente precisa extinguir esses espaços, não é vaidade nossa, porque a gente... Não, é porque é comprovadamente espaços de violência, né? Existem relatórios do Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, né? Tem um livro de uma autora que se chama Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. E aí, só pelo título, né, a gente já... Ele fala de uma colônia psiquiátrica, de um hospital colônia em Barbacena, em Minas Gerais. E aí, em determinado trecho do livro, ela diz que, num dia, no hospital de Barbacena, foi dado tanto choque, tanto eletrochoque, que a rede de energia do município caiu. Né? E aí, assim, a gente se pergunta, isso é tratamento? O que é isso? Sabe? E sobre a ideia de saúde mental, vocês falaram alguma coisa de participação de família, questão cultural, porque nessa área se fala muito, na área de saúde se fala muito doença, né? Doença tal, classificar tal doença, é isso, né? E o cara cai nessa taxonomia, nessa classificação, põe ele nessa caixinha, mas não se fala muito, por exemplo, o que produz saúde mental, né? Qual é a ideia de vocês de saúde mental? Pois é, saúde mental, para mim, acredito que para a gente que está na militância, é muito mais do que, assim, estabilizar um quadro, né, de doença psíquica. É você ter seus direitos garantidos. Então, saúde, a compreensão que a gente tem de saúde é muito mais ampla. E saúde mental também. Por quê? Porque, como a gente colocou, a questão da história de vida das pessoas, das consequências, né, que essas pessoas estão sendo levadas, né, diante do contexto da vida, pode, né, afetar a sua saúde mental. Então, o desemprego. Porque será que o desemprego não afeta a saúde mental das pessoas? Com certeza afeta. Não é a conjuntura que a gente está hoje, né, um país que está aí com um monte de questões que colocam em xeque, né, as políticas públicas, né? E aí, será que isso não mexe com a nossa saúde mental? Né, o cotidiano de estresse, né, de violência urbana. A política brasileira, será que não é um caso de saúde mental também? Pois é, né? Pode ser. Então, assim, é muito mais amplo. Então, a visão que a gente tem da saúde mental é de um completo bem-estar, como já foi colocado até em livros, mas não é só apenas essa coisa do diagnóstico, vamos estabilizar o quadro, tomar medicação, tá bem, então vamos levando a vida assim. Não, a gente tem que compreender quais são os desejos dessas pessoas. Elas têm direitos, elas querem exercer uma profissão, eles querem casar, querem, não é, sei lá, ter direitos a sonhar e realizar os sonhos. Sim. Então, todo ser humano é assim. Né? E aí, o que é basicamente a reforma psiquiátrica? Assim, quais a questão principal que essa reforma traz? Assim? Você falou que é um período de 2001, que é a última legislação. A lei federal, né, de 2001. Né? A lei estadual, na nossa aqui de Pernambuco, é de 1994. Quer dizer, uma lei já anterior, né, a lei federal. Pernambuco se pronunciou antes do que o Brasil. A ideia básica é a questão da desinstitucionalização, acabar os manicômios. A reforma psiquiátrica é um processo de remodelagem, né, dos serviços de saúde, da assistência à saúde mental. Né? O que antes a gente tinha um serviço exclusivamente centrado no hospital psiquiátrico, hoje, de 2001 para cá, a gente vem construindo, e mais precisamente de 2012 para cá, a gente vem construindo um modelo de rede. Né? A gente fala de rede de atenção psicossocial. Quer dizer, sai o manicômio e entra uma rede, e não apenas CAPS. A gente fala de unidade de atenção, unidade básica, a gente fala de SAMU, a gente fala de emergência psiquiátrica, a gente fala de leitos integrais, de uma diversidade de serviços, né, para substituir e não para ser uma alternativa ao manicômio. A gente entende que o manicômio ele precisa sair de circulação porque, como eu já disse, é um lugar de muita violência. Mas, saindo ele, entra uma rede. Né? Essa perspectiva de rede é para tirar justamente dessa ideia de que é um conjunto de procedimento que se faz sobre a pessoa para que ela seja consertada ou curada, né? Passe por um lugar e fique
a rede envolve o quê? A participação de família, a participação de outras instituições e atores do Estado e da sociedade, né? E não só da saúde, né? A gente tem que compreender que tem a intersetorialidade envolvida nesse cuidado. Então, a gente pode articular desde a escola, a questão de um benefício, caso o usuário tenha esse direito, né, diante da lei, né, de acesso a benefícios do INSS, né, da Previdência. A gente tem uma série de necessidades que precisam ser, né, trabalhadas para que essa garantia desses direitos aconteça. Então, tem usuário, por exemplo, que a questão da habitação, da moradia é uma coisa que a gente precisaria estar trabalhando dentro daquele projeto, como nós falamos aqui. Então, a gente talvez precisasse acionar um serviço, né, um órgão da prefeitura que trabalhasse essa questão da habitação. Tem N questões, é um projeto que envolve a vida das pessoas. Então, não é focado na doença, é focado na vida, né, do projeto de vida. Certo. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí a conversar sobre esse tema da saúde mental sob o ângulo da questão social, logo, logo. Nós estamos conversando hoje sobre a saúde mental, numa perspectiva mais sociológica, tratando da questão principalmente da luta antimanicomial. E no bloco passado a gente citou outros livros e filmes, né, que era o Arthur Bispo do Rosário e Nise da Silveira. E lembramos agora de um outro muito importante, um filme brasileiro, né, um caso real, de uma mulher, né, que é a Estamira. É um filme que se encontra, eu acho, também na internet ou em outros lugares, né? E aí conta a história de resistência, resiliência de uma mulher que vivia basicamente coletando coisas de um lixão, assim, e como que ela misturava entre algo de uma loucura e lucidez e uma resistência incrível e uma beleza incrível também de vida, assim. Vocês devem ter assistido esse filme, né? Esse filme realmente, assim, ele é bem interessante porque trata, né, da dimensão do humano mesmo, assim, de uma mulher, né, que vivia numa situação de vulnerabilidade imensa, mas que fazia alguns questionamentos que a gente ficava assim, como que ela consegue fazer esses questionamentos naquele lugar, naquela condição de vida, né? Ela, nos momentos, como você diz, né, de lucidez, aí eu coloco aspas, né, porque a gente fica sem saber, tá no momento de lucidez, não tá? Mas assim, no momento dela, naquela vivência ali, ela trazia questionamentos, falas interessantíssimas, né, que gerariam uma série de outros filmes e outros livros, né? A história de Estamira é bem interessante para a gente compreender de que é possível, né, a gente poder ter nessas pessoas, encontrar nessas pessoas vida, encontrar histórias que a gente precisa de fato conhecer para a gente poder valorizar o humano de cada pessoa, né, o ser humano em si. Então, quando eu vi esse filme, eu fiquei assim, meio que impressionada mesmo, né? Que força tinha aquela mulher de estar naquele lugar, o quanto ela mexeu, né? Quando foi editado esse filme com muita gente. E é lixo para todo lado, pois né? Então, ela também fazia parte daquele lixo, mas ao mesmo tempo ela mobilizava aquilo ali para que se tornasse outra coisa, que ela pudesse ter vida, né? A questão ambiental. Pois é, então é bem interessante, de fato recomendado mesmo. Eu acho que Estamira, ela é o resumo dessa nossa conversa de hoje. É verdade. Né? É uma mulher negra, pobre, que vivia no lixo e do lixo tirava sua comida, a decoração da sua casa, tudo, apanhava do marido, né? E mesmo assim ela trazia uns questionamentos e ela conseguia organizar a sua vida de uma forma. Ela usava a rede de saúde mental, ela já foi internada, né? E aí ela fala desses momentos de internação dela com muita tristeza, né? E de como a rede de saúde mental, que ela do Rio de Janeiro, né? Ela é carioca, de como potencializou aquela vida daquele jeito, né? Catarina, você falou antes um caso, né, sobre de Minas Gerais, que era a questão do Holocausto brasileiro. Podia falar mais um pouco sobre isso, que é um tema tão importante, esse acontecimento na história do Brasil, que é uma terrível, né,
É um capítulo horrível na história do Brasil. Na década de 80, mais ou menos, a gente recebeu a visita aqui de um psiquiatra italiano, que se chama Franco Basaglia. Inclusive, a reforma psiquiátrica brasileira, ela é inspirada na reforma psiquiátrica italiana. E esse psiquiatra, ele é uma figura central, né, na Itália. Ele vem visitar o Brasil e ele visita o Hospital do Barbacena, e ele chama uma coletiva de imprensa e diz que presenciou um holocausto. Né? Ele usa essa palavra, esse termo. Em Barbacena morreram 60 mil pessoas. Nossa. Né? E aí a gente vê que esse termo realmente que período ele é... foi isso? Em período? Isso, 60 a 80, né? Mais ou menos. Uma guerra, hein? Pois é, uma guerra. 60 mil pessoas. Os corpos eram doados para a Faculdade de Medicina e não se questionava de onde vinham esses corpos. Né? A medicina, ela consumia, né, o pedaço da cabeça, o braço, e levava para os estudantes estudarem anatomia. Né? Muitas pessoas foram separadas de suas famílias, muitas mães perderam os filhos. Né? Os pacientes, em um determinado trecho do livro, ela diz que à noite, né, sua grande maioria nus, eles precisavam ficar muito juntos um do outro para não morrer de frio, mas alguns não chegavam até amanhã. Assim. E a lógica disso, você estava dentro de alguma ideia de tratamento? Quer dizer que é uma lógica de alta violência, né? Mas a justificativa superficial seria alguma coisa? O que foi? Era choque? O que dava? Como é que também eles morriam? Esse medicamento, abandono, doenças, provavelmente? Acho que o conjunto disso tudo, né? Excesso de medicação, ou excesso ou ausência, né? Porque eu acho que a medicação ela precisa ser muito bem dosada, né? Não sou psiquiatra, mas acho que a experiência ela mostra isso para a gente. E todas essas questões sociais que a gente vem falando desde o início, né? A separação da família, do território, né? O abandono das atividades de vida diária, né? Uma dona de casa que é retirada, né, dos seus afazeres, o impacto que isso provoca, né, na pessoa. Eu imagino que eu tenho um trabalho já há quase 2 anos no presídio Aníbal Bruno, aqui em Recife, e a questão principal assim, para a manutenção da própria saúde mental das pessoas é a conexão com a família e os amigos. Assim, quando mexe nisso e abala isso, é o mais difícil, né? É incrível. Esse aspecto familiar. O ser humano ele é construído através dos laços sociais também, né? E aí a perversão e a violência que é tirar as pessoas desses laços, né? Dessa rede social. E casos que vocês têm atendido, traga um pouquinho para nós essa experiência de vocês aí, pode ser uma experiência de sucesso, né? Ou as dificuldades. Vamos olhar assim, o que aparece mais frequente assim na área de vocês do Centro de Atenção Psicossocial, assim, no CAPS, e você a residência psiquiátrica, né? Residência terapêutica. Terapêutica. O que aparece mais frequente, ou o que tem aparecido? No CAPS, assim, há uma grande parcela de pessoas, de fato, psicóticas, né? Mas a gente atende todos os transtornos, né? Transtorno de personalidade, transtorno bipolar. É uma série de clínicas, né? Vamos dizer assim, da atuação da equipe. Mas, assim, você me lembrou, eu acho que teve um caso, assim, bem... que eu me recordo bem, assim, de uma usuária que chegou no CAPS, ela era extremamente cronificada, inclusive ela não conseguia andar, porque ela era, assim, praticamente uma pessoa que vivia como um animal, assim... alguém ia lá levar a alimentação para ela não conseguia se alimentar sozinha, né? Tinha uma história assim de muitas crises, então era muito agressiva, a família não se aproximava dessa moça na época, e aí a gente, junto com a equipe que na época existia, que era a Ação Avançada, que o município tinha, né, na época, que fazia um trabalho muito interessante na comunidade junto à equipe de atenção básica, e chegou à casa dessa moça, e na ocasião a gente, né, identificou que ela realmente iria precisar de estar no CAPS para ser cuidada. Então,
O CAPS que eu trabalho, ele é 24 horas, então a equipe, ela atende 24 horas, então podia-se chegar de manhã, à tarde, à noite, madrugada, é atendida. Então, foi feito um trabalho junto à família para que essa moça pudesse chegar ao CAPS e lá a gente poder estar trabalhando essas questões com ela. Então, foi um trabalho muito interessante, porque hoje eu posso te dizer assim, que hoje ela frequenta escola, ela conseguiu se socializar, ela não arrasta mais, ela anda direitinho, como nós aqui. Ela tem todo o processo de deambular articulado, extremamente eficaz, como nós. A família se aproximou dela, não tem mais medo dela, muito pelo contrário, estar com ela nos locais, circula na cidade junto com ela, não tem vergonha, né, da presença dela. Então, assim, foi um caso que... Inclusive, foi um dos primeiros casos que a gente atendeu na época, quando esse CAPS foi criado, que foi em 2004. E aí, eu me recordo bem desse caso. A gente, inclusive, acredito que escreveu sobre ele, apresentou já em algum local. Então, assim, tem vários casos, né? A residência terapêutica, como eu trabalhei também um tempo bom, né, nesse espaço, tem casos, assim, de pessoas que passaram muito tempo internadas no hospital, 15, 20 anos. Então, a fragilidade do convívio com a família era muito grande. Então, hoje, essas pessoas vão à casa da família, passa o fim de semana, volta para a residência. Tem uma dessas pessoas que diz que tem 2 casas, ela agora é rica porque tem a residência e tem a casa da família. Então, ela fica na casa da família um tempo, depois volta para a residência. E, assim, é muito interessante o resgate, porque, de fato, se perdeu coisas básicas. Você imagina uma pessoa não conseguir pegar um talher para se alimentar. Pegava com a mão. Então, a alimentação que tinha, que não era de boa qualidade nos hospitais, né? As pessoas se alimentavam com a mão. E ninguém estava ali para ajudar no sentido de, não é assim, vamos fazer assim. E fazer aquela educação mesmo, né? De um trabalho bastante pedagógico mesmo. E que por isso que é importante a atuação interdisciplinar, porque cada um de nós, né, vários profissionais, exato, né, com o olhar de cada um, a gente vai trabalhar nessa perspectiva, né, dessa autonomia desse usuário. Então, é uma coisa que a reforma psiquiátrica traz muito claro, assim, a gente precisa favorecer, né, essa autonomia dessa pessoa. E a autonomia possível, porque não é a que eu quero, é a que é possível para aquela pessoa. E aí, esse caso, assim, me marcou muito. Hoje, essa moça, ela tem uma filha e convive, frequenta escola. Ela tem muito interesse de participar do centro de convivência, que a gente ainda não tem aqui no estado. É uma pessoa que vive muito bem hoje, né? Mas devido a todo um trabalho de rede que foi feito com ela. Que legal. Catarina, tem alguma... Eu não trago um caso específico, mas eu trago, acho que, uma fala que perpassa, né? Muitos familiares e a sociedade em geral, que vocês estão tirando o manicômio e agora as pessoas vão ficar na rua, né? A grande ideia não é essa, né? A rua é um lugar para essas pessoas estarem também, né? Mas elas precisam ser cuidadas, claro. E a gente fala de tantas transformações, né? De tantas experiências positivas e tantas histórias de vidas que foram ressignificadas, né? Mas a gente fala também de uma rede muito sucateada, né? No estado de Pernambuco, de uma maneira geral, em Recife, né? Os serviços estão muito precarizados. E mesmo assim a gente consegue contar todas essas histórias, né? Positivas. Sim. E as comunidades terapêuticas, eu sei que tem muita gente que não gosta muito dessa ideia das comunidades terapêuticas aí. Outras pessoas dizem que é uma coisa muito importante. Como é que vocês olham essa ideia das comunidades terapêuticas? Inclusive, eu conheci uma, mas isso foi há muitos anos atrás, ligado ao apoio da Igreja Católica no Rio Grande do Sul, onde as pessoas passavam 9 meses, assim, tinham trabalhos agrícolas, tinham outras coisas. Aquele modelo que eu conheci, com a metodologia de encontros e reuniões, e baseado também no amor exigente, que é toda uma filosofia para lidar com drogadição, eu achei muito legal. Agora, depois disso, eu não sei o que aconteceu, né? Porque tem outras histórias assim, não tão boas. Como é que vocês veem esse movimento das comunidades terapêuticas? As comunidades terapêuticas, o conceito de comunidade terapêutica, ele foi se modificando ao longo do tempo, né? Hoje, a gente
encontra diversas comunidades terapêuticas, né? Tem as de cunho religioso, que são as mais frequentes. E, infelizmente, as comunidades terapêuticas hoje, elas são um manicômio reinventado, né? Há também alguma acusação assim de proselitismo em alguns desses lugares, né? Vocês têm ouvido falar disso, assim? Tipo assim, você vem, eu vou tratar você, mas você se converte aqui. Também tem... Vocês têm visto isso? Isso. Tem sim. Tem o cunho religioso, ele é muito forte, né? O cunho moralista, né? De que você, enquanto está sóbrio, você é uma pessoa merecedora e quando você bebe, você é um safado, né? É um sem vergonha, bebe porque Pecador. é um pecador. Ou um demônio, né? O demônio entrou na pessoa. Está possuído pelo demônio, né? E aí, dentro dessa questão de pecado, vem o castigo também, né? Que é hábito muito frequente em diversas comunidades. Também existe um relatório do Conselho Federal de Psicologia. Quando a gente traz esses relatos, não é porque a gente ouviu falar. Existem relatórios, né, de um conselho atestando isso. No Brasil, eles fizeram a nível, né, nacional. E eles relatam muitas situações de violência, né? De pessoas que são enterradas, ficam só com o pescoço de fora, para aprender a não beber, para aprender a não usar droga, né? E aí é interessante que a proposta geralmente esses espaços eles são longe da cidade, né? E aí o usuário de drogas ele é colocado nesse espaço para aprender a conviver em sociedade. Assim, o quão contraditório é isso, né? Você é retirado da sociedade para aprender a viver em sociedade sob aquelas regras, né? Quer dizer, a gente falou de uma sociedade doente no início, a gente sabe que a nossa sociedade real, ela não tem essas regras, né? Quer dizer, é um processo cheio de contradições. Né? Mas tem coisas positivas, em alguns lugares talvez tenha, outros não. Como é que você Bom, vê esse... nós aqui, enquanto rede, né, de atenção psicossocial, a gente não tem a comunidade terapêutica como um ponto de cuidado, né, um ponto de atenção dessa rede. Então, assim, nós não vamos jamais indicar para alguém ir para uma comunidade terapêutica. Né? Mas é como a Catarina trouxe no início, existe um mercado que está por trás disso, né? Os empresários do setor, eles têm interesse em, de alguma forma, substituir o hospital psiquiátrico pela comunidade terapêutica, porque, como foi colocado aqui, é uma cultura manicomial. Então, o familiar ele pode se sentir, né, assim, desesperado, né, e talvez não tenha sido feito, de fato, esse trabalho mais próximo a essa família, no sentido de dizer, olha, existe outro lugar que ele pode ser cuidado e a proposta desse lugar é essa. Eu acho que a gente também precisa, né, fazer uma avaliação, né, de como essa rede atua, porque na hora do desespero, uma mãe, né, que está ali com um filho, eu não sei o que eu faço, eu não tenho como cuidar dele na minha casa e eu não sei o que fazer, e surge uma proposta que diz, olha, teu filho vai ficar conosco durante tanto tempo, a senhora pode ficar despreocupada. E mas aí, são pagos, né? São pagos, exatamente. São pagos, apesar que alguns são financiados, né, por uma secretaria nacional, né, nessa área. Mas, de qualquer forma, a gente, na nossa RAP estadual, que é um pacto que é feito, né, a nível de região, nós temos uma rede que foi pactuada e essa pactuação é a nível de secretários, né, de saúde. As comunidades terapêuticas em Pernambuco, elas não fazem parte dessa rede. Então, nós não legitimamos a comunidade terapêutica enquanto espaço de cuidado para as pessoas que têm, que têm transtornos decorrentes, né, do uso de álcool e drogas. Eu acho importante falar que quando a gente diz que a comunidade terapêutica não é o espaço, o hospital psiquiátrico não é o espaço, não é que a gente entenda que a pessoa nunca vai precisar de uma internação. A rede de atenção psicossocial, ela tem um dispositivo para internação também. O que não pode existir é essa internação se tornar moradia, né? Como foi o que se tornou historicamente nos hospitais psiquiátricos. As pessoas davam entrada no hospital psiquiátrico e lá ficavam, né? E nas comunidades terapêuticas também. Elas entram, passam 9 meses, voltam para a sociedade real,
voltam para a comunidade terapêutica, né? Então, a rede de atenção psicossocial, ela tem leitos para internação, mas são internações breves, né? Porque ninguém vive em crise a vida inteira. Né? E a questão das drogas, hein? Hoje a gente tem drogas cada vez mais aí pesadas, né? E que tem influenciado muito nessa dimensão do que ocorre na saúde mental das pessoas e vai parar nesses lugares, né? Em comunidades terapêuticas, hospital psiquiátrico e nas redes, né? De atenção psicossocial. Como é que vocês têm visto assim os pacientes? Tem aumentado isso mesmo? Como é que é? É difícil de lidar com a situação? A questão das drogas é uma questão, ela perpassa também muito a questão da moral, né? A relação da droga é uma relação também muito carregada de aspectos de preconceito, né? De aspectos morais. A gente está com a França agora, né? Que abriu uma sala de uso seguro, né? Como seria isso na sociedade brasileira, né? Como seria isso se Recife abrisse uma sala para as pessoas usarem drogas, né? A gente precisa entender que as pessoas usam drogas, né? A gente querendo ou não, as pessoas usam. E não é de hoje, é desde sempre, né? O que falta é a gente assumir isso enquanto sociedade e lidar com isso, né? E aí a gente... É um tema bem importante, inclusive a gente vai fazer um programa sobre isso, sobre a questão, envolvendo até a questão da liberação da maconha, né? A questão da legislação, criminalização, né? nós vamos fazer. Mas Mas infelizmente chegamos no fim do nosso tempo aqui, desse programa, né? Então agradecemos muito aí a presença da Sílvia Cavalcante, que ela participa de um CAPS e ela é sanitarista, né? E tivemos também a presença da Catarina de Albertin, que é terapeuta ocupacional e também ambas são militantes na área da luta antimanicomial. Então, obrigado e até a próxima.